Na região que conhecemos atualmente como Levante, há cerca de 15 mil anos atrás, muito antes das cidades e dos campos cultivados por toda a sua extensão, pequenos rastros de fumaça subiam entre encostas cobertas de gramíneas e das margens de rios, denunciando a presença de alguns agrupamentos humanos que viviam em plena simbiose com seu habitat. Essas populações foram parte do que chamamos hoje de cultura natufiana, e foram notáveis pioneiros na transição do modo de vida do período epipaleolítico no Levante para as primeiras formas de sedentarismo que antecederam o Neolítico. E nesse vídeo iremos conhecer mais sobre essa cultura misteriosa, como se desenvolveram, seu pioneirismo tecnológico e seu legado para as civilizações que viriam depois deles. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar, que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. Há um momento na arqueologia em que um nome, um sítio e uma série de objetos passam a reescrever a ideia que tínhamos sobre o passado, como se um novo caminho se abrisse para eras longínquas. A descoberta da cultura natufiana no século XX representou esse tipo de virada. A descoberta dessa cultura se deu em 1928, quando a arqueóloga britânica Dorothy Gerhard escavou uma caverna na região de Wadi Natuf, na atual Cisjordânia, conhecida como Caverna Shukba. Gerhard identificou um conjunto de ferramentas de pedra com características inéditas na região entre os depósitos datados dos períodos chamados de Paleolítico Superior e da Idade do Bronze. E esse novo conjunto ímpar de artefatos foi nomeado por ela de cultura natufiana, em referência ao local do achado. No início do século XX, os trabalhos estratigráficos e cronológicos ainda estavam em desenvolvimento, e as técnicas de datação absoluta só viriam amadurecer nas décadas seguintes. Em meio a esse cenário, escavações em cavernas e abrigos rochosos revelaram sequências ocupacionais complexas, com camadas que não se encaixavam perfeitamente nas categorias então estabelecidas de caçador-coletor móvel versus agricultor sedentário. Foi nessa lacuna interpretativa que pesquisadores começaram a perceber a existência de um horizonte cultural com características próprias, com ocupações densas, habitações sem cerâmica complexa, sepulturas bem elaboradas e um conjunto singular de ferramentas que exigiriam um novo rótulo e uma nova leitura da pré-história regional. Nos anos seguintes, Gerhard e outros arqueólogos encontraram material relativo ao mesmo horizonte de tempo em vários sítios da região do Monte Carmelo, no atual Israel, incluindo os sítios de El-Wad, Quebara e Tabun, expandindo o conhecimento sobre os traços culturais específicos que nomeou de natufianos, e posicionando essa cultura como uma referência para a cronologia pré-histórica do Oriente Próximo. Essas descobertas não apenas apresentavam um conjunto de ferramentas e sepultamentos, mas a evidência de que populações mediterrâneas haviam desenvolvido formas de vida mais estáveis e complexas antes da agricultura plena se estabelecer na região. Além de Gerhard, outros investigadores e equipes de várias nacionalidades contribuíram decisivamente para consolidar o conceito de cultura natufiana durante as décadas de 1940 a 1970, por meio de escavações comparativas, análises tipológicas de ferramentas líticas e estudos funerários. Importantes sítios arqueológicos foram decisivos para entendermos sobre essa cultura ancestral, além dos que Gerhard descobriu, como o sítio de Karaizim, na Jordânia, Aimalá, Ara-Oren e Beida, esses três localizados em Israel, bem como sítios na Síria, como os de Mureibet e Tel Abu-Uraira. Esse último, o local onde há a evidência indireta mais antiga de agricultura em nossa espécie. Pesquisadores nos anos seguintes, dos séculos XX ao XXI, ampliaram o corpus de sítios, sistematizaram o repertório de artefatos
e estabeleceram o quadro cronológico que posicionou o horizonte da cultura natufiana entre o final do Pleistoceno tardio e o início do Holoceno, aproximadamente entre 13.050 e 9.500 antes da Era Comum, um período muitas vezes divididos em fase natufiana inicial e fase natufiana tardia. Esses avanços transformaram observações pioneiras em um reconhecimento científico robusto, aceito por gerações subsequentes e pré-historiadores, um túnel do tempo para o passado, que nos permitiu entender como os primeiros humanos se desenvolveram na região. Os grupos que chamamos de natufianos eram caçadores-coletores que apresentavam um padrão de sedentarismo ou semissedentarismo surpreendente, pois fixaram residência antes do advento da agricultura. Suas aldeias eram compostas de casas circulares em divisões internas, frequentemente escavadas no solo, em grupos semicirculares em torno de áreas centrais, conhecidas como construções de poço. Os assentamentos variavam em tamanho, de pequenas unidades de até 150 metros quadrados, a grandes complexos maiores de 1.000 metros quadrados, posicionados próximo a fontes de águas e zonas propícias ao crescimento de cereais silvestres como trigo, aveia e cevada. A subsistência baseava-se fortemente na caça de gazelas, cabras selvagens e aves, além da coleta de sementes, frutas e nozes. Evidências indicam o uso de ferramentas especializadas para a coleta, como foices de sílex, pedras de moer e pilões, instrumentos fundamentais para o preparo de farinha a partir de cereais silvestres. Estudos arqueobotânicos no sítio de Chubaica, na Jordânia, comprovam que os natufianos já produziam pão assado com cereais selvagens há mais de 14.400 anos, bem antes da domesticação do trigo, sendo essa a primeira evidência encontrada desse alimento pela arqueologia. De acordo com as evidências, os natufianos não só foram os primeiros a inventarem o pão, mas dominaram técnicas de armazenagem de alimentos em covas comuns, um fator que auxiliou na fixação dos assentamentos e incentivou o sedentarismo. Apesar de não terem desenvolvido a agricultura plena, os natufianos foram protagonistas de uma fase intermediária, a proto-agricultura, caracterizada por tentativas de cultivo de plantas silvestres e o manejo experimental do solo. O período de cerca de 2 milênios entre o sedentarismo natufiano e a adoção efetiva da agricultura comprova a complexidade da transição. O abandono do nomadismo se deu antes do plantio sistemático de cereais. A agricultura só se consolidou cerca de 8.500 antes da Era Comum, mantendo-se em proporção minoritária na dieta até cerca de 6.000 AEC. Cada sítio arqueológico traz à luz do sol um fragmento do mesmo quebra-cabeça. Grupos humanos montaram ocupações relativamente estáveis, produziram uma economia centrada na coleta intensiva de gramíneas e de outros recursos locais, e desenvolveram práticas funerárias e arquitetônicas que anteciparam o mundo sedentário do Neolítico. A comparação entre essas localidades permitiu descartar interpretações isoladas e consolidar o natufiano como um fenômeno cultural regional. A arquitetura das aldeias natufianas sugere uma organização igualitária, sem sinais claros de hierarquia ou diferenciação social. Como já mencionamos, as casas seguiam um padrão coletivo, sem divisões internas, com espaço central comunitário. Mas há evidências de algum tipo de centralidade matrilocal e endogamia nas práticas funerárias e na composição genética dos achados, que indicam formas peculiares de organização familiar e transmissão de recursos, provavelmente influenciadas por fatores ecológicos, demográficos e culturais. Outro aspecto notável dessa sociedade é sua cultura material, marcada pela fabricação de ferramentas microlíticas em sílex, como lâminas e foices característicos para o processamento de cereais. A indústria material revela o uso de ossos como material para o fábrico de arpões, anzóis, espátulas, pontas de flecha e objetos ornamentais, todos produzidos a partir de ossos de aves, gazelas, grandes mamíferos e marfim.
Esses artefatos enfatizam tanto a subsistência quanto práticas artísticas e ritualísticas. A presença de obsidiana anatólia e conchas do Nilo em sítios como Aimalarra indicam redes de troca de longa distância, fortalecendo o entendimento do natufiano como uma cultura complexa e conectada ao redor do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Além disso, foram pioneiros em estabelecer práticas simbólicas e ritualísticas complexas na região. A arte natufiana, por exemplo, é caracterizada por esculturas em ossos, pedras e, posteriormente, gesso com betume, junco e materiais diversos. Os achados do sítio Ain Ghazal, na Jordânia, revelaram estátuas e bustos que são consideradas as primeiras representações em grande escala da forma humana, datando de cerca de 8.000 antes da Era Comum. Além de figuras humanas, artefatos representando animais eram comuns, manifestando uma visão animista e simbólica do mundo natural. O enterro ritualizado de cães junto a humanos, em cemitérios como os encontrados em sítios de Aimalarra e Raionim, atesta a domesticação do cão e sua inserção em rituais funerários, alinhando práticas culturais ao simbolismo do animal como companheiro e auxiliar na caça. Os sepultamentos natufianos revelam um nível notável de complexidade ritual. Enterros com acompanhamentos funerários, uso de ornamentos e práticas de deposição diferenciada indicam que a comunidade desenvolvia formas de memória social e representação simbólica dos mortos. Em alguns sítios foram observadas sepulturas com posições especiais e oferendas, o que denota uma consciência social elaborada e possivelmente de hierarquias ou papéis diferenciados dentro da comunidade. Um exemplo disso é o sítio de Ilazon Tashtit, no norte de Israel, onde arqueólogos descobriram uma sepultura feminina adornada com conchas, ossos de boi mascarado, plumas de águias e carapaças de tartaruga, indícios de um grande banquete funerário e de uma posição hierárquica elevada da pessoa enterrada ali. A cultura natufiana não desapareceu de forma abrupta ou catastrófica. Em vez disso, ela passou por um processo de transformação ao longo dos séculos. O crescimento populacional e a escassez de recursos silvestres podem ter incentivado a domesticação de plantas e animais, e seus descendentes desenvolveram culturas como a do período neolítico pré-cerâmico A e os subsequentes que introduziram uma agricultura sistemática, arquitetura mais complexa e, posteriormente, a cerâmica. Muitos dos sítios natufianos foram reocupados por culturas neolíticas, locais como Jericó, por exemplo, onde há continuidade de ocupação desde essa gênese, e outros que ficaram esquecidos por muito tempo, como as ruínas de Göbekli Tepe. A descoberta da cultura natufiana no século XX foi um marco. Por meio de trabalhos de campo pioneiros de um crescente arcabouço analítico, arqueólogos revelaram o modo de vida que ocupou a fronteira entre o Paleolítico tardio e o início do Neolítico. A cultura natufiana trouxe à tona assentamentos típicos de semi-sedentarismo e de economia intensiva de coleta e práticas funerárias elaboradas e inovações tecnológicas que prepararam o caminho para domesticações posteriores. A importância dessa descoberta transcende os próprios achados. Ela reconfigurou perguntas científicas, estimulou a interdisciplinaridade e tornou-se um núcleo interpretativo para as pesquisas sobre as origens da agricultura e da sedentarização do crescente fértil e além. Ao longo do século XX, o quadro interpretativo da cultura natufiana foi alvo de debates e refinamentos. Alguns pesquisadores enfatizaram a continuidade com práticas paleolíticas, enquanto outros destacaram as inovações específicas que caracterizariam o natufiano como antes e depois para a vida humana no Levante. Estudos genéticos em esqueletos natufianos revelaram marcadores mitocondriais U e N, ancestrais tanto de agricultores levantinos posteriores quanto de grupos do sul da Europa, uma mistura de linhagens locais com traços eurasiáticos basal, definindo esses povos como a ponte entre caçadores-coletores e camponeses. As discussões acadêmicas foram aprofundadas com o avanço das técnicas de estudo de ADNA e modelagem paleoclimática, somadas a discussões sobre o papel do estresse ambiental, como ocorrido no período do Dryas recente, e os fatores sociais e tecnológicos decorrentes que conduziram à domesticação de seu habitat.
Esses debates mostraram que o legado da descoberta não é uma resposta fixa, mas um conjunto de problemas científicos que continuam a orientar investigações e escavações recentes no Oriente Médio, consolidando o natufiano como um caso crucial para entender plasticidade cultural humana em contextos de mudança ambiental. A identificação do natufiano teve consequências profundas e duradouras para a arqueologia e para as ciências humanas em geral. Com sua descoberta, ocorreu uma redefinição das trajetórias para a agricultura, sendo que ficou demonstrado que a sedentarização e práticas complexas de manejo de recursos podiam preceder a domesticação formal de cereais, convidando a repensar modelos simplistas e ultrapassados de causa e efeito entre agricultura e sedentarismo. Essa descoberta estimulou pesquisas sobre caminhos múltiplos para o Neolítico e inspirou hipóteses que colocam o manejo de plantas selvagens e o armazenamento como etapas cruciais rumo à domesticação. A complexidade dos sítios natufianos incentivou a adoção de métodos laborais mais integrados, combinando arqueologia de campo com análises paleoambientais, botânicas, isotópicas e radiométricas, uma abordagem que se tornou um modelo para estudos posteriores sobre a transição para a agricultura e que recalibrou séries de datação que serviram como referência para outras áreas do Oriente Médio. Em síntese, mais do que somar o novo conjunto cultural ao mapa arqueológico, a descoberta do natufiano reorientou perguntas, ferramentas e hipóteses sobre a emergência do mundo agrícola e das primeiras organizações sedentárias na história humana. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos, e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o tempo e atenção, e até a próxima história.